Você já parou para pensar no conceito que está por trás de tudo aquilo que conseguimos medir no nosso mundo? A gente consegue medir o volume de água que ingerimos no dia, a temperatura do dia e a distância que a gente percorre para ir de um ponto a outro. E tudo isso tem relação com o conceito de grandezas físicas, que é o que você vai aprender depois da vinheta. Olá, eu sou Rosana Cavalcante, professora de física, e aqui eu te ensino a levar a física de uma maneira lúdica e encantadora aí para a educação infantil e para o ensino fundamental. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e levar esse ensino de física aí para sua sala de aula. E o vídeo de hoje vai ser diferente, prof, porque a nossa ideia é discutir realmente o conceito de grandeza física, mas eu vou fazer de um jeito que você possa levar para a sua sala de aula. Então, o vídeo de hoje ele vai ser um material didático para você realmente mandar para os seus alunos, seja compartilhar esse vídeo durante a sua aula ou até mesmo encaminhar para esses alunos, principalmente do ensino fundamental, terem um material de estudo para ser feito em casa. Claro que você pode utilizar também para relembrar, revisar esses conceitos de grandeza física, mas o nosso foco principal é que você use esse material na sua sala de aula. Tenho certeza que isso vai facilitar muito a sua vida e a sua organização e planejamento das suas atividades didáticas. Então, vamos lá! Quando a gente pensa em medida no nosso mundo, no nosso universo, a gente está relacionando isso com o conceito físico de grandezas físicas. E o que são essas grandezas físicas? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Se eu consigo medir a minha massa, o volume, se eu consigo medir a temperatura do dia, a corrente elétrica, tudo isso é exemplo de grandeza física. Mas quando a gente pensa aqui no nosso contexto da física, geralmente a gente separa, classifica essas grandezas físicas pensando basicamente em três situações. Como que eu consigo medir essas grandezas físicas? Se elas são fundamentais ou derivadas e se elas são escalares ou vetoriais. Então, a partir de agora, a gente vai se aventurar nessas classificações pensando nas grandezas físicas. E a primeira classificação é quando a gente pensa a maneira que a gente vai utilizar para poder realizar essa medida. Então, quando a gente consegue fazer uma medida direta, ou seja, eu consigo medir utilizando um instrumento de medida adequado, certa grandeza física, como, por exemplo, a temperatura. Se eu quero medir a temperatura do meu corpo para saber se eu estou com febre ou não, o que é que eu faço? Eu utilizo um termômetro. Nesse caso, eu estou tendo uma medida que é direta, ou seja, para realmente determinar o valor dessa grandeza física, eu estou utilizando um instrumento de medida específico. Em outros casos, a gente vai conseguir essa medida de uma maneira indireta, ou seja, geralmente a gente faz o quê? Coleta alguns dados e depois resolve ali uma equação. Equação essa que geralmente representa o fenômeno físico observado. Depois que a gente resolve isso por meio de uma manipulação matemática, a gente vai determinar de maneira indireta o valor dessa medida. Ou seja, o nosso resumo, se eu consigo medir essa grandeza física de maneira direta com o instrumento de medida, eu tenho uma grandeza física que é direta, medida diretamente. Se eu preciso fazer uma manipulação matemática, eu tenho uma grandeza física medida indiretamente. E uma outra classificação pensando nessa grandeza física é se ela é uma grandeza física fundamental ou derivada. O que é isso? Quando eu penso em grandeza física fundamental na física, a gente tem basicamente 7 grandezas e que essas 7 grandezas elas vão originar outras grandezas físicas. As 7 grandezas físicas fundamentais são o tempo, a massa, a nossa temperatura, o comprimento, a quantidade de matéria, a corrente elétrica e a intensidade luminosa.
Por meio dessas 7 grandezas físicas, a gente consegue determinar qualquer outra grandeza física. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aí na velocidade, o que é velocidade? Velocidade é a relação de distância por tempo. Lembra da unidade? No nosso dia a dia, a gente observa ali aquelas plaquinhas de limite de velocidade e tem o quê? 60 km/h. O que é essa barra hora? É por hora. Essa barra está representando o quê? Uma divisão. Então, eu tenho um comprimento dividido por hora, gerando ali, derivando a grandeza física velocidade. Então, se a gente pega essas duas grandezas físicas fundamentais, que é o comprimento e o tempo, a gente consegue determinar essa grandeza física derivada, que é a velocidade. E agora a gente vai para a classificação de grandeza física, pensando se ela é escalar ou vetorial. E eu já adianto que isso daqui, essa definição, tem muita confusão, o pessoal erra bastante, fica perdido, então eu já deixo a dica aí para você. Já pega o caderno, pega a caneta e anota as definições e também as dicas que eu vou te dar, porque eu tenho certeza que se você seguir o que eu estou compartilhando com você hoje, nunca mais você vai errar isso daí. Então, o que é que a gente vai pensar? Eu tenho uma grandeza física que é escalar. Eu vou te dar vários exemplos que a gente usa no nosso dia a dia de grandezas físicas que são escalares. A massa, a temperatura, o volume, o comprimento. O que é que tem em comum pensando nessas grandezas físicas? Elas são escalares. Ou seja, elas ficam muito bem definidas se a gente passa para a pessoa, se a gente consegue definir essa grandeza a partir de quê? Da sua quantidade e da sua unidade. Sempre. Vocês não vão esquecer a unidade quando a gente pensa em grandeza física, pelo amor de Deus. Porque aí vem lá, o aluno e coloca simplesmente que o resultado deu 120. 120. Aí eu pergunto para ele, 120 o quê? Quilômetros, metros, milhões, na conta aqui da professora? Então sempre fica confuso. Para definir uma grandeza física, eu preciso de quê? Do valor dela, quantidade, o módulo, mensurar essa grandeza física e também utilizar a unidade correspondente. Enfim, quando eu tenho a grandeza física escalar, ela fica muito bem definida trazendo esses parâmetros. Então, eu sei, por exemplo, que o volume de água que eu estou tomando neste momento é 1 litro, porque a minha garrafinha tem 1 litro. Então, o volume aqui de água é 1 litro. Tá bem definido. Eu tenho a quantidade e eu tenho o quê? A unidade. Se eu quero medir, por exemplo, a temperatura do meu dia, e hoje já tá frio por aqui, e a gente consegue determinar isso por meio de um termômetro, eu vou ter o quê? 15 graus Celsius. 15, eu tenho a unidade, a quantidade, eu mensurei a grandeza física e eu tenho graus Celsius a unidade. Tá muito bem definido. Se eu quero medir a minha massa e eu tô ali com 78 quilogramas, preciso fazer uma dieta, mas enfim, esquece esse detalhe, foca aqui no conceito físico. O que é que a gente vai ter? 78, o valor, a quantidade, e quilograma, pensando em unidade. Se eu quero saber qual que é a distância que eu preciso percorrer da minha casa até o centro aqui da minha cidade, e são 2 quilômetros, tá muito bem definido. Eu tenho o quê? A definição da grandeza física, comprimento. 2, eu tenho a quantidade, mensurei essa grandeza física, e o quilômetro ali tá dando pra gente a definição, a informação da unidade. Ou seja, se você tem a quantidade e a unidade e essa grandeza física fica bem definida, temos uma grandeza física que é escalar. Agora, quando a gente pensa na grandeza física vetorial, aí a situação muda. Por que que muda? Porque além de ter a quantidade e a unidade, eu preciso dar o quê? Informações em relação à orientação. Tá, aí já começou a ficar complicado, né? O que que é essa orientação? Quando a gente pensa em orientação, a gente traz o conceito de direção e de sentido. E vai olhando aqui em volta, porque eu tô deixando tudo representado para ficar bem fácil para você entender.
Mas de maneira geral, quando eu penso em direção, o que é que eu tenho? Pensando numa linguagem do nosso cotidiano, eu tenho uma direção que é vertical, que é horizontal, inclinado. Então, tudo isso eu estou trazendo essa informação pensando na direção. E em relação ao sentido, o que é que a gente tem? Norte, sul, leste, oeste, da direita para a esquerda, para cima, para baixo. Ou seja, além de trazer essa definição, essa representação pensando na quantidade, na unidade, eu preciso falar também o quê? Qual que é a direção e qual que é o sentido daquela grandeza física escalar. Ou seja, a gente está falando de vetores, né? Vetores, que aí depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. E se você quiser esse vídeo, se tiver dificuldade de entender o que são vetores e trabalhar com vetores, já comenta aqui embaixo, quero um vídeo sobre vetores, que aí eu sei que você vai querer e eu vou gravar esse vídeo explicando tudo sobre vetores para você. Um exemplo que eu gosto muito de trazer e que facilita essa aprendizagem, né, do que é essa grandeza física vetorial, é você pensar no seguinte: imagina que você está numa BR, ou então em qualquer via que seja de mão dupla. Então, olha aqui esse exemplo que eu estou trazendo para você aqui no vídeo. Nós estamos exatamente nessa rua aí, nessa avenida que tem mão dupla. E se eu falo para você que eu estou no meu carro a 45 km por hora, isso fica bem definido? Ou seja, você conseguiria falar para onde que eu estou indo? Não. Por que não? Aqui eu tenho uma direção bem definida, que é a da própria via, né, a da nossa avenida, só que eu tenho duas possibilidades de sentido. Eu posso estar indo sentido centro ou sentido bairro, por exemplo. Então, se eu trago para você apenas o valor da minha velocidade e a minha unidade, que é quilômetros por hora, você ainda fica confuso. Não dá para saber para onde é que eu estou indo. E por conta disso, a gente tem o quê? Uma grandeza física que é vetorial. Então, além de trazer essa definição de valor da unidade, você precisaria acrescentar o quê? Eu, no caso, né? Precisaria acrescentar o quê? Olha, eu estou nessa avenida a 45 km por hora no sentido bairro. Então, aí sim, eu consegui definir o quê? Pensando no nosso cotidiano, o módulo da minha velocidade, a minha unidade e também dei informações pensando na orientação, tanto na direção como no sentido. Outros exemplos de grandezas físicas vetoriais: a nossa aceleração, a força. Força é uma grandeza física que a gente usa todo dia, com certeza, na nossa vida. Então, imagina aí, por exemplo, você vai abrir o chuveiro para tomar banho. Em algum momento você vai precisar exercer uma força em um sentido para poder abrir a torneira e depois no sentido contrário para poder fechar essa torneira. Então, além de pensar no módulo e na unidade da força, você também tem que dar informação pensando na orientação dessa grandeza física. Ou seja, gente, para nunca mais esquecer, grandeza física escalar eu defino muito bem pensando em quê? No módulo e na unidade daquela grandeza física. Tenho ali os 2 litros de refrigerante, a temperatura do dia que é 27 graus Celsius. Já quando eu penso na grandeza física vetorial, além de falar o módulo, a unidade, eu preciso trazer informações sobre a orientação dessa grandeza física. Como, por exemplo, pensar na velocidade, na força e na aceleração, que são grandezas físicas que a gente usa muito no nosso cotidiano. E aí, prof, você gostou desse estilo de vídeo? Se você gostou, lembra de deixar um comentário aqui para mim, para eu saber se você quer mais vídeos nesse modelo aqui, como se fosse uma videoaula, para você levar direto aí para sua turma e facilitar também o seu trabalho durante a organização e planejamento das aulas, porque eu sei que geralmente é bem corrido, então quando tem algo para facilitar a nossa vida, sempre é útil. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like e de compartilhar com mais educadores. Eu vou deixar aqui do lado mais ideias de vídeos com experimentos para você levar aí para sua sala de aula. Fica bem e lembre-se,
física também é para crianças. Tchau, tchau!